Hoje, gente, nós vamos falar sobre proteínas, tá? Por que nós vamos falar proteínas? Essa semana eu recebi um feedback, e é legal, a gente gosta de feedback aí, tá? De uma doutora falando assim, por que você não fala sobre as proteínas que quem tem gastrite pode comer? Né? Porque o meu irmão, ele não come mais nada. E você fez um vídeo falando do ovo, era só essa proteína que ele estava comendo, e agora ele vai parar de comer o ovo também, porque você falou que o ovo causa alergia, né? Para quem tem gastrite. Então, às vezes a gente tem uma visão equivocada do que é proteína, né? Então vamos lá, vamos falar sobre proteína. A grande dúvida, se eu não comer nenhuma proteína de origem animal, eu vou ficar doente? Eu vou morrer? Né? Já vem a resposta, né, gente? Já vem a resposta. Então o vegetariano estaria morto, né? Então isso não é uma verdade. Mas nós vamos falar sobre isso, vamos trazer umas dicas para vocês aqui, tá bom? Existe um mito que as pessoas acham que proteína é só de origem animal. Isso não é verdade. Gente, se você pegar um livro de nutrição, onde fala ali a tabela TACO, por exemplo, que é uma tabela brasileira, né? Acho que, se não me engano, é da Sônia, não me lembro se é da Sônia Tugunduva, me lembro de quê? Bom, tem vários, tem o Guilherme Franco também, que tem as tabelas de nutrição, e eles falam sobre, o que eles falam nessas tabelas, Solange? Ó. Por exemplo, eles pegam lá, vou pegar um exemplo aqui, maçã. O que maçã tem? Gente, aqui quanto mais a gente se agasalha, mais frio é. O que maçã tem? Quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de água, quanto de fibra, quanto de vitamina, isso. Tudo isso que a gente chama de cinzas, né? Ali as vitaminas, quando a gente vai calcular. Quanto de vitamina A, tá? Tudo isso nessas tabelas tem. Se você pegar uma alface, tem proteína. E não é carne, mas ela tem proteína. Ela é considerada fonte pela ciência. Pela ciência, a alface é considerada fonte de proteína? Claro que não, né, gente? Porque ela tem bem pouquinho. E o tipo de proteína que essa alface tem é diferente da proteína que a carne tem. Inclusive, é diferente da proteína que o feijão tem, tá? No passado, se acreditava que a gente tinha que comer muita proteína para poder ter saúde, né? Muita mesmo. Então, assim, quanto de proteína? Vamos começar por aqui. Quanto de proteína um ser humano precisa para viver? Proteína, não tô falando de carne, tá? Quanto de proteína? Você pega o seu peso e multiplica por 0,8, tá? Então, uma pessoa normal precisa quanto de proteína? Pega seu peso, deixa eu ver se tem um outro celular aqui, deixa eu ver outro celular para lá. Mais e multiplica por 0,8. 0,8 na calculadora, tá? Geralmente uns 50, 80, depende de cada pessoa, tá? Depende de cada pessoa, você vai entender aí pelo seu peso quanto de proteína você precisa. Aí tem que ser animal, quem falou? Não, senhor. Mas vamos que vamos. Se você está aqui no meu, dentro de algum protocolo meu, você recebe lá o bônus ganho de massa muscular, né, de forma vegana, e lá tem uma calculadora que você pode jogar a comida que você come lá, ela vai te dar quantas gramas de proteína você está comendo, tá bom? Lembrando aqui para vocês que nozes tem aí equivalente à proteína de um bife, tá? 100 gramas de nozes. Claro que a gente não vai comer 100 gramas de nozes, né? Ou às vezes come, né, durante o dia. Mas assim, a gente encontra muitas coisas com muita proteína, tá? Mas vamos entender esse negócio. Então, antigamente se entendia que tinha que comer muito. E hoje já se sabe que não é tanto assim, né? Então, de onde veio o mito de comer tanta proteína? Vamos entender o contexto. Quando a gente entende o contexto, a gente consegue ter uma visão melhor. Gente, para você se libertar de conversinhas de internet, que tem muita coisa boa na internet, mas você sabe que tem que selecionar. Então, para você se libertar dessas conversinhas, você tem que entender como tudo começou, tá? Isso é em todos os sentidos da vida, em tudo, tá? Se alguém fala, não, peraí, quem é fulano, por que fez isso, entendeu?
Sempre, em tudo, de onde começou. Então, ó, em 1880, o famoso cientista alemão, Dr. Justus, não sei se assim se pronuncia, von Liebig, né? Provavelmente não se pronuncia assim, porque eu não sou alemão, não sei falar alemão. Pronunciado Liebig, né? Tá até aqui, eu até esqueci que eu tinha deixado escrito aqui. Descobriu que os músculos eram constituídos de proteína. Então, tudo que é carne no seu corpo é músculo, tá? Então, ele, em 1880, ele descobriu, né, que os nossos músculos eram construídos de proteína. Tudo aqui, né, proteína. Onde é o músculo, é proteína. Conclusão, força muscular dependia da ingestão de grandes quantidades de alimentos de proteína, né, que contém alimentos proteicos. Foi o que ele pensou, esse Liebig, né, que é assim que a gente pronuncia o nome dele, Dr. Liebig, em 1880. Nós estamos em o quê? 2023. Mais tarde, o aluno dele, o Voigt, né, o Dr. Carl Voigt, foi observando aí os trabalhadores da mina de carvão, tá? E calculou que aqueles homens fortes e musculosos comiam em torno de 120 gramas de proteína por dia. Bom, aqui vem uma outra coisa, aqui vem um detalhe pra gente. O Márcio está perguntando aqui, já vou responder aqui, o estudo de saúde que está na Bíblia, queremos. Já estou organizando ele, tá? De repente a gente já começa essa semana aí, tá bom? Ele já está na agulha, tá? É porque, gente, pra gente começar uma coisa para vocês aqui, não é assim, tá? Mas já está na agulha, tá bom? E tem que achar um horário. Só que o nosso horário provavelmente será aí no sábado à noite, tá? Porque eu não tenho disponibilidade em outros horários, tá bom? Então vão se preparando que de repente nesse sábado à noite a gente já começa, tá? Então vamos lá. Ele calculou que aqueles homens que estavam ali trabalhando, né? Ele viu o quanto eles comiam, o que eles comiam, e aí ele calculou uma cerca de 120 gramas. Então, olha só. Aí ele pensou, eles são musculosos, têm muito músculo porque eles comem muita proteína, né? Estão comendo bastante proteína, eles têm isso. Então, entra aqui, eu sou um pedreiro, né? Eu sou um atleta, não tenho que comer uma quantidade maior? Claro que sim. Então, assim, para uma pessoa normal, que trabalha no escritório, igual eu, que não faz muita atividade física, né, que não é um maratonista, né, que não faz atividade física intensa, você comendo ali, multiplicando seu peso por 0,8, tá ok. Tá? Agora, se você corre maratonas, vai precisar de uma necessidade maior, tá? Se você trabalha, que ninguém mais faz isso hoje em dia, mas eu nasci com meu pai trabalhando lá na lavoura, tá? Capinando. E mesmo assim, gente, ele não comia tanta carne assim, não. E ele era bem musculoso. Então, olha só. Presumiu ele, a partir disso, que todas as pessoas precisavam comer muita proteína. Depois vem outro lá, o doutor aqui, ó, Chick-Tenden, né? Foi o primeiro que questionou esse dogma em profundidade, né? Então, peraí que eu passei muito. Ele colocou atletas em uma dieta vegana com 60 gramas de proteína, tá? Provou assim que o consumo desta quantidade de proteína seria adequada. Olha só. Esse outro cientista aqui, o Chick-Tenden, né? Ele pegou atletas vegetarianos com 60 gramas de proteína e provou ali que essa quantidade era adequada até para um atleta. E não precisava ser 120, como o pessoal estava usando lá, né? Então, com o passar dos anos, gente, várias pessoas questionaram ali com relação à proteína. Em 1955, Rose provou que 20 gramas de proteína por dia seriam adequados para não mostrar sinais de desnutrição. Olha que legal. 20 gramas de proteína. Nossa, 20 gramas, gente. Se comer nada de carne, só alface, arroz, feijão, você já... Tá? Olha que interessante. Então, olha só, as conclusões de Lee e Voigt, né, estão totalmente ultrapassadas hoje, né, mas deixaram suas marcas, preocupação sobre o consumo ideal de proteína. Ainda hoje os mitos existem. Então, a Academia Nacional de Ciências entre os Estados Unidos estabeleceu uma quantidade diária ali recomendada na ingestão de proteína. Então, 60 gramas por dia para homens, tá? E 45 para mulheres, tá bom? E, gente, eu estou pegando ciência, por isso que eu estou mexendo aqui dentro, tá? Para que ninguém venha questionar que eu estou inventando, tá bom? Por isso estou lendo então meus slides, tá bom? Então, ó,
Para a mulher, então, em torno aí dos 45 gramas. Olha que legal. As recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, é similar com a média de 50 gramas, então, o dia para os adultos. Então, essas recomendações, elas são reconhecidas como mais do que adequadas. Mais do que adequadas. Porque proteína em excesso faz mal, gente. Como se vê, então, hoje, a gente vê por aí uma pessoa normal. Então, hoje, ó, vamos fazer uma comparação. Solange, o que eu tenho que comer para eu ter? Por exemplo, se você tem lá no prato uma dieta americana ali, por exemplo, né? Se você tem no prato, por exemplo, um hambúrguer, batata frita e um milkshake, você tem 43 gramas de proteína. Depende, que hoje em dia tem hambúrguer triplo, né? Um hambúrguerzinho simples, tá? Agora, se você tem ali uma carninha, um arroz, feijão, coloca ali um copo de leite. Isso no dia, tá, gente? Ó, no dia que você vai comer ali um copo de leite, um pedaço de bolo, um bife, um macarrão, uma saladinha, dá 91 gramas de proteína. Tá? Agora, se você pega ali, por exemplo, deixa eu ampliar aqui pra gente, por exemplo, aqui, ó, tomei um copo de suco de laranja, comi, deixa eu ver a imagem aqui que tá pequenininha, um ovo, né, mais um arrozinho e uma salsichinha, 51 gramas de proteína. Né? Então, é bastante, gente, é bastante. Então, assim, ó, 3 refeições do tipo disso que eu acabei de falar para vocês, daria 185 gramas de proteína, tá? É muita proteína, muita. Aí sobrecarregue-se os órgãos, tá? Proteína na alimentação vegetariana, que no total de 70 gramas, por exemplo, ó, uma barrinha de cereal, uma fruta, faz um mingauzinho de aveia com uma bananinha dentro e uma frutinha, mais ali, né? E uma fatia de pão, 27 gramas de proteína, é segundo aqui, mas se vocês olharem o mix que a gente preparou, dá mais, tá? Aí, um vegetariano consegue comer no dia um total de 70 gramas de proteína de boa, sem fazer força, tá? De boa, sem fazer força nenhuma, com arroz, feijão, salada, sabão e à noite um caldinho. Olha só, consegue alcançar 70 gramas, que já é muito também, tá bom? Então, a ciência prova que não existe problema em conseguir proteína suficiente, mesmo que elas não sejam de origem animal, tá? Podemos ver quão é fácil ingerir proteína. Então, um vegano consegue com arroz, feijão, uma saladinha, um caldinho à noite e um mingau de aveia de manhã com banana e uma fatiazinha de pão, já tem aí 70 gramas de proteína. E isso, em média, aproximado, né? Porque dependendo, se você for comprar um pão hoje ali no mercado, que tem ovo e leite, vai passar disso aí. Tá? Então, gente, nós estamos comendo muita proteína e estamos reclamando, achando que eles estão comendo pouco, tá? Então, vamos lá. Qual a função da proteína no nosso corpo? Por que a gente precisa de proteína? Olha só. Ajuda, então, na construção celular. São bloquinhos ali, né? Que da construção das células, dos hormônios, das nossas enzimas, não só da carne em si, como aquele cientista-chave, né? Então, os seus hormônios, todas as suas enzimas ali, né? Suas células precisam de proteína. Mas mesmo assim, você não precisa exagerar, é só pegar seu peso e multiplicar. O que mais? Transporte de nutrientes, usado para transportar os nutrientes. Ó. Quase todas as funções fisiológicas no corpo dependem da proteína, mas devido à sua importância, frequentemente também são alergênicas. Não sou eu que estou falando. Pesquisa científica, tá? Por isso que eu quero ler aqui. Proteínas são usadas como anticorpos e fatores de coagulação sanguínea, também importantes mecanismos de proteção ali, né? Todo o nosso corpo é proteína, se a gente for olhar. Como as gorduras, proteínas podem ser usadas como energia, tá? Eu vou fazer uma dieta low carb, vai ter que tirar energia de onde? Das proteínas, que não está comendo nada de carboidrato, né? Mas com o adequado consumo de carboidratos tem pouca importância. Então, se você comer ali a quantidade de carboidratos que você precisa no dia, você não precisa pegar energia de proteína, não, tá? Proteínas em excesso podem ser convertidas em gordura corporal. É por isso que eu falo aqui, gente, uma coisa que vai ser bem apavorante, bem assustadora agora, tá? Tem gente que fala que para controlar o diabetes,
é só comer mais proteína. Esse é um erro. Um erro grande e fatal, porque primeiro que o diabético vai ter problema renal, se ele não controlar esse diabetes. Muita proteína vai dar um problema renal, tá? E outra coisa, vai ganhar peso. Ai, mas é para tirar todas as gorduras, aquela que você está vendo, é aquela que está entre as fibras musculares, tá? Então, tem que ter conhecimento de ciência e nutrição antes de sair falando besteira, né? Olha só, os menores blocos de construção das proteínas são os aminoácidos, né? Então, vamos entender aqui, né? O que é uma proteína? Os aminoácidos são formados em bloquinhos, que são 20, né? Como as letras do alfabeto, o corpo os combina numa infinidade variável de proteínas, funções ali e propriedades muito diversificadas. Então, proteína no corpo, construídas de centenas de aminoácidos, às vezes são mais de 1000. Olha que legal. Então, assim, olha, Deus, quando faz a gente, não faz a gente de qualquer jeito, não. Eu acredito que Deus me fez. Eu não aceito e nem acredito que eu vim de uma ameba, não, tá, gente? Porque se você começar a estudar como o seu corpo funciona, como a estrutura do seu corpo, você vê que é impossível isso vir de uma ameba, tá? Só estuda a digestão que você já vai dizer, isso é conversa, tá bom? Então, cada pessoa tem um padrão pessoal, tá, de cadeia de proteína. Olha que legal, você é único, eu sou única. O padrão é definido geneticamente, tá? Padrões de proteínas são a razão para rejeição em transplante de órgãos, por exemplo, né? Órgãos estranhos não são reconhecidos pelo sistema imunológico ali, né? Como parte do corpo, devido aos diferentes padrões de proteínas. Então, cada planta, cada animal tem um padrão de proteína diferente. Na digestão, as proteínas são separadas em aminoácidos e o corpo os junta em forma de padrões únicos de proteína. Então, você comeu uma maçã. A proteína que essa maçã tem é quebrada em aminoácidos e absorvida no seu intestino, né? Você comeu um bife. O bife, a proteína que esse bife tem, ele é quebrado em aminoácidos, mas ele tem todo um sistema para quebrar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E é absorvido lá no seu intestino. Já já a gente vai entrar numa questão bem prática. Então, olha só, o corpo humano pode, por ele mesmo, produzir aminoácidos, tá? Aqueles que ele não pode fazer necessitam ser providenciados pelo alimento. Então, chamados aminoácidos essenciais. Gente, o nosso corpo, ele faz, segundo Guyton, né, quase 5.000 páginas aí, né, de estudos, né? O Guyton é o tratado médico aí, né? Aprendendo toda a parte de citologia e histologia, você aprendendo o Guyton, que é o que é usado na medicina e tudo. Gente, tá tão frio que a gente vai falando, a garganta vai secando. Ele explica muito bem isso, né? Então, assim, aqueles aminoácidos que a gente não produz, a gente precisa ingerir, que são os essenciais, os aminoácidos essenciais, chamados aminoácidos essenciais. E o Guyton explica o seguinte: quando você come, e mesmo assim, todo o trabalho que o seu corpo faz durante o dia, quando você vai tomar banho, você não tira as células mortas do seu corpo? Internamente também acontece isso, que todo aquele trabalho interno acontece. E aí o seu corpo, o que ele faz? Ele reaproveita essas proteínas. Eu escrevi um livro, um e-book de 100 páginas, está lá dentro, que a gente disponibiliza para vocês dentro dos protocolos, e a gente tem ele também para disposição para vocês ali, se eu não me engano, ele está ali aqui no Instagram também, está lá, tá? Explicando essa parte, do quanto dos aminoácidos o nosso corpo reaproveita, tá? Então, olha só. O conteúdo de proteína em diferentes alimentos varia. Produtos animais ricos em proteínas, carne, peixe, produtos lácteos e ovos, né? Plantas ricas em proteína, grãos e legumes, né? Nas demais plantas, os níveis de proteína tendem a ser baixos, tá? Então, grãos. O que é um grão? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Toda essa parte de grãos ali, tá? É fonte de proteína. E os legumes também, as leguminosas, né? Os legumes ali também tem uma grande quantidade. A gente não vai entrar em detalhe aqui de quanto tem o quê, que até se você busca na internet, saber quanto cenoura tem, quanta proteína tem a cenoura, você vê lá.
Ah, mas quanto de feijão tem, tá? Então, legumes ali, também entra aqui os legumes, entram as vagens, né? Que a gente tá falando, feijão e tal. E os grãos também entram aqui. Castanha, castanha do Pará, do Brasil agora, né? Nozes, toda essa parte de castanhas, tá? Como eu falei para você, as nozes são as que mais têm proteína, tá? E aí, quando a gente entra em leguminosas, em legumes, aí é tudo que vem de vagem, né? Então, nós temos feijão, lentilha, como eu estava falando para você, que tem feijão de várias cores e tal. Tudo isso aí E tem arroz, por exemplo, tem alguns arroz que eles são ricos em proteína. Eles têm quase mais proteína do que carboidrato, que é o caso do arroz negro, né? Então, por isso até que ele fica um pouco mais indigesto para algumas pessoas, né? Porque ele tem bastante fibra e bastante proteína. Então, um fator importante aqui, decisivo, não é só o conteúdo de proteína, mas a composição de vários aminoácidos essenciais. Olha, se a gente vai comparar carne com soja, por exemplo, o soja tem mais aminoácidos do que a carne. E agora, né? Não tem que comer carne para viver? Não é verdade, né? Não é verdade. Então, pega lá a tabelinha de composição dos alimentos que vai ver que o soja tem mais proteína, mais aminoácidos, né, do que um bife. Aí pode ser proteína texturizada, né? De soja a gente pode usar também, só não usa todo dia, não pensa assim, ó, eu não estou comendo carne e vou me matar de comer soja. Não é assim, gente, não precisa, tá? Antigamente, a parte de nutrição falava o seguinte nas redes sociais. Se você pegar um prato com arroz, feijão, verduras cozidas e salada, você tem uma cadeia de proteína completa com todos os aminoácidos que você precisa. Tá vendo? Solange não está inventando. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Estou pegando meus slides, tá, gente? Ó, um barril de madeira composto de várias tábuas de madeira. Se uma tábua é demasiada curta, limita a capacidade de manter a água. Quando cheia, se perder água pela tábua, para uma tábua curta, né? Então, a capacidade é definida pela tábua mais curta. Vamos lá de novo. Ó, um barril de madeira composto de várias tábuas de madeira. Se uma tábua é curta, limita a capacidade de manter a água. Então, quando esse barril enche, perde água, tá? Traduzindo, então, vamos lá. O corpo necessita de todos os aminoácidos essenciais nos alimentos, né? Se somente está faltando um, por exemplo, o corpo não pode produzir todas as proteínas necessárias. Por quê? É preciso uma cadeia de aminoácidos para fazer uma proteína. Muitos produtos alimentares têm talvez somente um aminoácido essencial faltando ou não em quantidade suficiente, né? Então é chamado de aminoácido limitando, né, que a gente chama aqui. Produtos animais normalmente contêm proteínas completas. Alimentos de origem vegetal em si não são completos, né? Seja cuidadoso com a dieta balanceada. Então, na prática, diferentes alimentos contêm diferentes aminoácidos, mas através da combinação correta você consegue atingir o que você precisa. Que eu acabei de falar: arroz, feijão, verdura cozida, salada crua. Você consegue uma cadeia de proteína completa. A combinação. E se a gente for pegar um fato isolado, a gente consegue provar várias teorias malucas. Agora, se a gente juntar as coisas, por isso que eu falo que é importante a combinação alimentar. Não só para os aminoácidos, mas para a energia celular, tá? Por isso que a gente tem ali o programazinho chamado, o protocolozinho chamado Energia Combustível da Vida, ensinando você a combinar esses alimentos. Por quê? Porque se você também coloca muitos alimentos de uma só classe, a fermentação desses alimentos vai te impedir de absorver. Tá? É aquilo que a gente fala. A gente estudou muito, gente, muito para chegar a fazer um e-bookzinho para vocês. Que às vezes tem gente que pega clone e vende como se fosse com algumas besteiras mais dentro. Mas vamos lá. Então, boa combinação alimentar. Qual a melhor combinação alimentar que a gente pode usar? Grãos e legumes.
Ó, trigo tem uma quantidade limitada do aminoácido lisina, mas é maior, a lisina ela é maior no feijão, né? Metionina é mais forte no trigo. Então, quando você come, por exemplo, ali, alguma coisa de trigo com feijão, você acaba equilibrando um e outro. Olha que legal. Outras combinações, ó. Legumes e cereais, que eu acabei de falar para vocês, que é um legume, feijão com arroz, tá? Feijão e milho, equilibra essa lisina, né? Batata e alface, equilibra a lisina. Cereais e castanhas, olha só. Legumes e castanhas, ou sementes, você tem a quantidade de lisina certa. Então, mesmo com dieta puramente vegetariana, através de combinações de alimentos, a gente pode, então, conseguir uma proteína mais completa do que a proteína animal. Tá? Até a carne tem aminoácidos limitados, por exemplo, a metionina e o triptofano. Tá? Necessitam aí ser, então, suplementados. Tá? Olha só. Outra fonte de aminoácido essencial é o próprio corpo, como a gente estava mencionando para vocês antes, né? Um adulto médio tem de 10 a 11 quilos de proteínas no corpo. Então, pode-se perder cerca de 3 quilos de proteína sem pôr em risco a sua saúde. Olha que legal, tá? E mais, diariamente, as células envelhecidas são substituídas, que eu acabei de falar para vocês. Lembra daquela que eu falei do banho, né? Proteínas e células podem ser usadas novamente. Então, morre no nosso corpo células, que elas serão substituídas. Lembra que eu falo para vocês? A flora intestinal, ela se faz aí de 3 em 3 dias. A flora ali, a parte de reconstrução do seu estômago, de 5 em 5, uma média, né? Então, de 5 em 5 dias, você refaz tudo. Por isso que a gente precisa de 3 meses para a reconstrução da mucosa do estômago. Porque a gente vai refazendo. Ai, Solange, mas você descama e refaz, por que eu continuo doente mesmo tomando um Zol que alivia aqui, tá? Por quê? Você está usando um remédio que está agredindo a sua célula, e eu fiz uma postagem aqui no Instagram, deixando ali para vocês verificar o que o Zol faz a longo tempo. E tem outros fatores mais que vai trazendo, né? Outra coisa, se eu não estou fazendo a alimentação correta, por isso que a gente fala de terapia nutricional, não estou usando suplementos corretos, eu vou substituir uma célula saudável, doente, por outra doente. Porque eu não tenho o que eu preciso, eu não tenho os nutrientes suficientes para formar uma célula saudável. Tá? Gente, o que a gente traz para vocês são estudos de mais de 20 anos, e sem contar a ciência, tá? Então, olha só, a reserva de aminoácidos no sangue vem da alimentação e reciclagem das células. Não precisamos nos preocupar em ter todos os aminoácidos supridos em cada refeição. Isso é muito bom, tá? Simplesmente forneça uma dieta variada durante a semana. Gente, o que a gente fala para vocês? A compensação de absorção é feita no final do dia, tá? Ou no ciclo de uma semana. Tá bom? Então, assim, Solange, eu fiz uma dieta low carb no almoço, que às vezes eu passo isso para o meu paciente, né? Como você vai comer agora, reintroduzir as carnes, né? O frango e o peixe, que não são aqueles que vão roubar nenhum nutriente seu e nem te causar alergia. Aí o que você pode fazer? Vou comer o frango com verdura cozida e saladas cruas. Eu vou fazer uma refeição low carb. Aí quando é que eu posso fazer? Pode ser à noite, pode ser no almoço. Né? Escolhe uma, mas na outra, arroz, feijão, verdura cozida e salada crua. Porque a carne não tem todos os aminoácidos e nem só os vegetais vão ter. Mas lembra que eu falei, temos uma proteína inteira quando a gente come arroz, feijão, verdura cozida e saladas cruas. Isso é comprovado cientificamente, tá? Então vamos lá. Vamos indo para frente, ok. A digestão das proteínas, que isso aqui é importante para vocês, tá? A digestão das proteínas. Então, as proteínas nos alimentos se dividem em porções menores no estômago. E eu até brinco com o meu paciente que nós temos 2 estômagos. Um é aqui, que você conhece, e outro é aqui no intestino delgado, que é o pâncreas, que vai produzir as mesmas enzimas do seu estômago para digerir, tá? Então, vamos tomar mais um golinho de água. Então, as proteínas dos alimentos se dividem em porções menores no estômago. Elas são
desnaturadas através do ácido clorídrico e as estruturas proteicas complicadas e entrelaçadas, convertidas em formações mais simples, podem ser melhor digeridas por enzimas. Então, olha só. Solange, mas eu não tenho boa produção de ácido. Por isso que você tem que retirar, principalmente as proteínas de origem animal. Tá? Porque elas são desnaturadas pela acidez. Se não tem, como é que você vai quebrar essa carne, esse bife? Pensa naquela pessoa que nem mastiga, engole inteiro. Por isso temos que mastigar bem, tá? Tá bom? Então, olha só. Vamos continuar. Enzimas digestivas, novamente do pâncreas, aí depois, né? Então, do estômago, depois das enzimas do pâncreas, que a gente acabou de falar. Então, as cadeias longas de aminoácidos são separadas em cadeias mais curtinhas, tá? Aquelas cadeias divididas finalmente em aminoácidos por enzimas localizadas nas paredes do intestino, lembra? Eu já falo isso para o meu paciente. Nós temos enzimas produzidas também pelo intestino delgado. É por isso que a gente usa o garlic, tá? Que é esse alhozinho aqui no tratamento para o paciente. Não no começo do tratamento, por quê? Porque primeiro a gente tem que trabalhar a eliminação e cicatrizar um pouco o seu estômago, porque é um alho. É prensadinho, mas é um alho, tá? E por mais que ele seja revestido com hortelã-pimenta, ele não abre no seu estômago, mas ele mesmo a hortelã-pimenta ela é refrescante, onde passa vai dando aquela refrescância, aquela irritaçãozinha. Então, se o seu estômago está muito ferido, é por isso que você não vê eu muito falando aqui, aí toma isso, toma aquilo, não sei o quê. A gente está falando agora aqui algumas coisas, trazendo algumas associações para vocês, explicando como se deve usar para funcionar. Senão você vai tomar 2 cápsulazinhas, que nem não é cápsula, é tablete, né? Você vai tomar 2 tabletezinhos e não vai aguentar de dor. Tem algum paciente meu, ó aqui o tabletezinho. Hoje a gente ia falar só sobre ele, mas daí o pessoal começou a questionar que eu venho aqui só para vender alguma coisa. Então, eu não fiz isso, tá bom? A gente vai falar sobre o garlic na semana que vem, tá? Vamos dar um intervalo aqui de coisas. Por que eu tô falando do garlic? Porque ele ajuda a produzir o ácido graxo butirato lá no seu intestino delgado, que é o seu segundo estômago. Se tem toda essa fermentação no seu estômago, que você fica arrotando, às vezes o arroto, gente, vem do intestino delgado, sabia? Às vezes o seu arroto vem de lá. Se você é aquela pessoa que come e uma hora depois começa a sentir gases e fica inchado, o seu inchaço é no intestino delgado e já está trazendo permeabilidade intestinal. Tá? Então, ok pelas paredes intestinais. Ó. Cuidado, as paredes intestinais do bebê dos bebês não são suficientemente desenvolvidas para poder absorver ou trabalhar ali a digestão das proteínas de cadeia longa. Então, não dê leite para criança de vaca. Cuidado com soja também, né? Que daí você acaba alterando o sistema imunológico dessa criança, tá bom? Por isso que daí começa a dar alergias. Por isso que nos primeiros 6 meses o bebê tem que só mamar. Depois ele já vai criando algumas proteções. O mecanismo de suporte especial, né, aqui no fígado, né, o fígado é o centro de distribuição. Então, os aminoácidos chegam via veia porta, né, passa do intestino, vai para o seu fígado, que distribui através da corrente sanguínea para todas as outras células. E aí, gente, eu não sei nem se eu vou ter tempo nessa live a gente falar sobre tudo que a gente sabe sobre isso aqui, que é só um resuminho, assim, né? Então, excesso de proteína fazem mal para o seu fígado. Outra coisa, excesso de proteínas são metabolizadas aqui lá através do seu rim também, mas excessos de proteínas são metabolizados para carboidratos. Então, nesse processo são formados produtos metabólicos, ou catabólicos, desculpa, amoniacais, que seria o quê? Você vai começar a produzir amônia, né? Que é um poderoso veneno celular. Amônia faz mal. Então, proteína em excesso produz amônia. É por isso que você toma whey protein e tem problema, tem gente que dá falência renal por causa do whey protein, tá? Ou então começa a ter gastrite.
amoníaco é imediatamente convertido em ácido úrico. Ai, por que eu tenho ácido úrico elevado? Excretado através dos rins, pelo alto consumo de proteína que sobrecarrega os rins e o fígado. Tá bom? E aí, quando você faz um exame de microalbuminúria no rim, começa a aparecer lá. Aí quando eu falo para o paciente que, olha, tá dando uma indicação de microalbuminúria para você. Você tá com excesso de proteína, tá comendo muita proteína e até a proteína que você está comendo não está conseguindo mais metabolizar porque seu fígado nem está mais dando conta. E aí tem gente que acha que é loucura quando a gente retira a proteína de origem animal no começo do tratamento do paciente. Claro que não, gente. A gente teria um caminhão de justificativas para isso. Mas uma delas é para limpar os seus órgãos, senão a sua imunidade nunca vai aumentar. E a outra, o seu fígado e o seu rim. E a outra dela, você não tem ácido para digerir. Tá? E aí o que acontece? Ó? Proteína em excesso, né? Proteínas renais, começa a dar o quê? Pedra no rim e começa a dar osteoporose. Tá? Ver se a gente consegue terminar essa parte aqui, mas é bem grandona. Pedras no rim, osteoporose. Então, a dieta rica em proteína, especialmente de origem animal, faz isso, são conhecidas como sendo causadoras de perda de cálcio nos ossos. Tá? Isso é comprovado cientificamente. Tá? E como resultado, um aumento da perda de cálcio através da urina. Tá bom? Aí você vai lá ver, o cálcio na urina está alto. Aí começa a dar as doenças cardíacas, né? Proteína animal aumenta o colesterol, proteína vegetal baixa o colesterol, tá? Fator importante, a relação entre aminoácido lisina e arginina aqui, né? Que a gente precisa fazer essa combinação. A maioria das proteínas ingeridas nas sociedades ocidentais são de origem animal, carne, ovo e produtos lácteos, tem um alto teor de colesterol e gordura saturada, são conhecidos como os causadores do estreitamento e endurecimento das artérias, aterosclerose, tá? E as doenças do coração. Gota, tá? Pedras renais, osteoporose, gota. Consumo excessivo de proteína aumenta a produção de ácido úrico, resultando em dolorosas inflamações nas articulações, porque o ácido úrico se converte, vai lá para as articulações em forma de gota, tá? Outra coisa, câncer. Isso é bem sério. Proteína animal contém muitos aminoácidos adversos e promove vários tipos de câncer. Estou lendo aqui, tá? Para você não dizer que eu estou inventando. Proteína vegetal é rica em glicina e ajuda a eliminar as substâncias tóxicas, né? Até do alto consumo de carne. E nós temos ali o chamado o quê? Resistência. Então, antigamente, você pensava que atletas precisavam de muito mais proteína, né? Agora, a dieta rica em proteína diminui a resistência do atleta. Cansa mais rápido, tá? E isso tem inúmeros, centenas, milhares de artigos científicos comprovando, tá? Os atletas hoje consomem carboidratos complexos para energia e desempenho máximo nas suas atividades. Então, que mais? Diminuição da idade e de maturidade sexual. Gente, isso é verdade. Eu falo aqui sobre aquela pesquisa dos gêmeos idênticos, né? Até com relação à maturidade sexual precoce, né? Tem isso. Então, dieta com alto teor de proteína, as crianças maturam mais rapidamente, né? Acaba desenvolvendo sexualidade mais cedo. Ó, entre 1850 e 1995, idade média da maturidade sexual para as moças adolescentes nos Estados Unidos aí diminuiu de 16,3 para 11. Então, a maturação sexual hoje da menina antigamente era aos 16 anos, hoje já acabou em 1995, indo para 11, imagina hoje, né? Então, uma idade precoce de maturidade sexual está associada com uma atividade sexual precoce também e um aumento de gravidez durante a adolescência, tá? Muitos casamentos entre adolescentes com altas taxas de divórcio aqui também. Que mais? Mulheres jovens com maturidade sexual precoce têm uma maior incidência de câncer de mama e doenças do coração.
tá? Então, nossos jovens estão pagando o preço, né? Do que a gente tá, dos erros aí, né? E, bom, gente, ó, a gente tem muita coisa ainda para contar para vocês aqui, mas eu quero fazer de forma mais rápida. Então, aumento da concentração de substâncias venenosas na carne é um outro problema. Ó, venenos do meio ambiente, ficar armazenado nas células adiposas, né, nas gorduras que eu sempre falo, o mercúrio, esses excessos no peixe, né, nós temos o mercúrio. Vamos tentar resumir aqui. A gente come e, muitas pessoas têm intoxicação no fígado, por isso que a gente faz aquela fase de eliminação ali, eliminação de metais pesados também. Por quê? Porque a gente tem esses metais pesados no nosso fígado e também algumas outras coisas aqui, né, que a gente vai encontrando, porque a gente come alguns animais. Por isso que a gente fala, quer comer peixe? Procura comer o peixe com escama e barbatana, que ele não vai no fundo das águas, fica mais em cima e é mais saudável, tá? Ó, mesmo o frango, comendo os grãos e minhocas, aquele lá da roça, né? Multiplicando a concentração das toxinas também. Hoje em dia, né, farinha de peixe tá colocado ali dão farinha de peixe para o frango comer, tá? Então vai aumentando as toxinas. E uma coisa muito grave, gente, hoje, para alimentar toda a população, para vender mais, para ter mais produção, são feitas algumas coisas, né? Então, hoje o frango recebe antibiótico todo dia. Para quê? Para proteger contra algumas doenças, né? E também para ele aumentar de peso mais rápido. E aí nós comemos com frequência a carne, nós acabamos ingerindo esse antibiótico através das gorduras desses animais e nós criamos resistência aos antibióticos. Eu fiz um tratamento de canal, né? Ainda estou em processo de tratamento de canal de um dente. Para você ter uma ideia, a minha dentista me deu 3 antibióticos para tomar. Eu estou tomando 1 e só metade. E faz muito bem efeito, não precisa tomar mais nada, nem dor eu tenho. Por que ela passa esse monte de coisa? Porque quem tem uma dieta com muita carne vai ter que tomar muito para poder absorver um pouquinho e fazer efeito. Como eu como esporadicamente bem pouquinho, não tem problema. Um pouquinho já faz efeito. Eu fui fazer uma cirurgia, precisei ficar entubada, né? E aí eu falei pro doutor, doutor, geralmente os remédios para mim fazem um efeito maior, né? Eu falo dessa forma, porque até eu abri o jogo com esse médico, eu quase não como carne, então a gente tem vários estudos científicos, mas ninguém acredita quando a gente fala, né? Acho que os estudos são balela, né? E aí eu demorei até para acordar, porque ele me deu uma anestesia além do que eu precisava. Tá vendo? Tem algumas vantagens a gente não comer carne, né? Ou comer pouca, né? E, gente, assim, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, né? Que também são muito polêmicos, mas a condição desses animais também que ficam ali, né? A sofrência emocional desses animais, que eles são criados tudo muito amontoadinhos, né? Bom, no século XXI, a ciência está estudando os alimentos de origem vegetal, né? Que seria ali, se você pegar... Alguém mencionou assim, quando é que nós vamos estudar alimentação dentro da Bíblia, né? Se você pegar o plano original ali em Gênesis, não tem carne. Nenhum animal morre no paraíso, né? Só plantinhas e sementes, tá bom? Mas olha só, vamos entrar aqui num outro detalhe para nós também, com relação à gastrite, com relação às proteínas, tá? Para eu poder responder as mensagens de vocês, senão eu não consigo atender meus pacientes depois. É o seguinte... olhando a minha agenda aqui, que às 10 horas eu tenho que começar. Cada proteína de cada alimento se digere com um pH diferente no nosso estômago. Eu falei para vocês que até a alface tem proteína, e tem, tá? Só que para a gente digerir a proteína de uma alface, de um feijão, o pH é diferente. Ó, para você digerir uma proteína de origem animal, você precisa, gente, de... uma acidez 0,8 para produzir um pH 2, para transformar a enzima pepsinogênio em pepsina para digerir essa carne. Em resumo, o nosso estômago produz vários pepsinogênios, dependendo da acidez e dependendo da necessidade que ele precisa. Aí como é que ele sabe? Por isso que o seu estômago, tem gente que tem problema de motilidade.
Então, o alimento não encosta nas paredes do estômago e o cérebro não sabe qual enzima mandar para fazer, tá? Então, olha só, você comeu, vai ficar um pouquinho paradinho, uns 30 minutinhos, depois vai começar a fazer esse movimento. Esse movimento do alimento passando ali nas paredes do seu estômago e os neurônios que estão ali vão mandar o comando para o cérebro para mandar de volta o comando dizendo produza isso, tá? E aí vai começar a produzir. Ah, é um feijão. Bom, então é uma enzima diferente, é um pepsinogênio com uma acidez diferente. E como é que o seu estômago começa a digerir? Pelas carnes. Pela carne. Então ele vai produzir um ácido 0,8 pH 2 para transformar esse pepsinogênio em pepsina para digerir essa carne. Aí um feijão, um 4, 5 já tá bom, né? É um arroz, e a proteína do arroz, gente, 7 já tá bom. Tá vendo que legal? E aí agora o que acontece quando você mistura arroz, feijão, carne e uma folha de alface para enfeitar seu prato? Não só gastrite, você vai ficar doente de todo tipo. Porque você não vai conseguir digerir bem esse alimento, não vai absorver bem esse alimento e vai ficar doente. Não vai ter nem energia celular, vai ter barriga cheia, mas não vai ter energia celular. Tá? Um resumão aqui, bem simples, para vocês, tá bom?